Adivinha quem chegou? Ah lá, você viu minha mão aqui, não viu? Viu? Tu viu minha mão aqui? Você viu, tu ignora, tá? Finge que eu apareci aqui magicamente. Milagres da edição. Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Matheus Tainan mais uma vez, hein? Construindo vencedores e transformando vidas. Eu tô aqui junto com você. Pra quê, meus queridos? Pra quê? Fala pra mim. Mais uma aulinha de física. Física, essa disciplina aqui, eu vou te falar, hein? Sem igual. Sem igual, sem igual. Ó, tô assistindo aqui as aulas do meu amigo Anderson, a gente tá gravando aqui junto, ele tá sentado bem aqui na minha frente, aqui, ó. Eu tô assistindo aqui as aulas dele, enquanto ele grava. Gente, eu tô pensando aqui da gente fazer uma aula aí legal, hein? Eu e ele juntos, falando sobre cores. Na última aula que ele gravou, ele falou um pouquinho sobre a teoria das cores dentro da arte. E adivinha quem é que explica as cores? Quem é que explica esse negócio aí? Chama que é a física que tá envolvida. O que vocês acham? Coloca aí no comentário. Acho que ia ser bem legal essa aula aí de física e arte juntos, falando sobre cores. E sobre desenho. Vocês estão sabendo que eu desenho, né? Quem assistiu as outras aulas aí? Deixa aí, fala aí sobre esses desenhos. Que coisa maravilhosa. Lindo demais, lindo demais, lindo demais. Gente, mais uma aula incrível sobre fenômenos ondulatórios. Essa, amores, é a parte 2, tá? Parte 2. Já assistiu a parte 1? Já? Então tá bom, ótimo. Tô confiando em você, hein? A parte 1 a gente falou sobre os primeiros fenômenos. Eu dividi em duas partes, porque na primeira parte a gente falou um pouquinho sobre cálculo, reflexão e refração. Teve muita coisa ali que a gente precisou escrever, né? Muita continha pra gente fazer. Eu sei que vocês gostam, eu também gosto muito. Então, eu separei em duas partes, tá? Essa aula de hoje, gente, infelizmente, essa aula de hoje é totalmente teórica. Não teremos nenhum cálculozinho pra gente fazer, tá? Então, possivelmente, essa aula vai ficar um pouquinho mais curta. Eu gosto de colocar aqui aulas de 40 minutos no máximo, né? Uns 25 de explicação, uns 15 de exercícios, porque eu gosto dessa divisão. Matemática e física, exatas, gente, é construção. Você precisa resolver exercício, precisa mesmo. Por isso que eu estou gravando aulas específicas apenas de exercícios, tá? Provavelmente esse de ondulatória eu vou colocar, vai ser uma aula bem extensa, por quê? Só de exercício, tá? Não tô falando de conteúdo não. Vou colocar velocidade de propagação de onda, reflexão, refração e essas aulas de hoje aqui, essa parte de hoje que é só teoria, só umas questões teóricas pra gente, ó, arrasar no nosso conteúdo, no nosso vestibular, ó, um mel. Física é maravilhoso, física é sensacional. Você vai colocar lá, né, física no seu a primeira opção de curso, ótimo. Segundo já sabe, né, pode ser medicina ou direito, o que você quiser lá, né. Engenharia também é muito legal, muito interessante. Então, vamos lá, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre esses fenômenos ondulatórios. Mais uma vez, meu nome é Professor Matheus Tainan. Segue lá no Insta, coloca lá, Tainan Araújo. Tô lá. Segue lá. Pode me mandar uma mensagenzinha, a gente troca uma ideia, eu te ensino um pouquinho melhor. Te mando até umas fotos lá, eu resolvo numa folha e te mando uma foto. Tá aqui, ó, meu querido, tá aqui o que você precisava, rumo à nossa aprovação, meus amores. Vamos lá, vamos relembrar o que a gente falou na primeira aula de ondulatória. Olha lá na tela pra vocês. Falamos sobre reflexão. Você lembra o que é reflexão? Lembra? Claro que você lembra, pô. Tem uma superfície, a luz vai bater aqui, vai voltar. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, não é isso? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Você assistiu aquele videozinho curto que eu coloquei aí pra vocês? Aqueles shorts, né? Sobre isso daqui. Uma experiência bem legal. Assistiu? Fala pra mim. Ficou legal, não ficou? Caraca, ficou muito bom. Física é encantadora. Né, meus amores? Vamos lá. Depois a gente falou sobre refração. O que era refração mesmo, gente? A luz vem. Aqui a gente tem a reta normal. Lembra da reta normal? Então, ela também está presente aqui, ó. Depois ela vai atravessar, não é? Incidência, refração, mudança de meio, refringência. Ah, lembra disso, né? Lei de Snell. Se você assistiu essa aula, você tá sabido do que eu tô falando, né? Incidência, aqui também é de refração, tá? A gente tem mudança de velocidade, que ela é legal. Até o Anderson me ajudou também, né? A gente colocou um lápis dentro de um copo com água. Você lembra disso? Lembra, né? Lembra. Aula maravilhosa, ó. Sensacional. Se não assistiu, vai lá. Eu preciso daqueles conceitos pra gente continuar aqui, tá? Beleza? Vamos lá? Hoje a gente falaremos, né, sobre outras partes. Olha lá. Difração, interferência, tá? Principalmente a construtiva e destrutiva. Polarização e ressonância, tá?
Esses são os conteúdos que falaremos hoje, todas essas 4 partes aqui. Como eu falei, gente, é só teoria, tá? Hoje é só teoria, a gente conversa bastante sobre isso daqui. Eu estou preparando uma aula maravilhosa sobre acústica, tá? A gente vai aprender um pouquinho lá sobre música, né? Também está relacionado lá com a arte, né? Falaremos sobre música, sobre cordas vibrantes, né? O violão. O professor de matemática toca violão aqui, pô, enquanto ele dá aula. Ó, aulas aqui, ó, o nível. Lá em cima, né, meu querido? Lá em cima. Então, a aula de acústica, vamos falar de timbre, né? Sobre o que é volume do ponto de vista da física. Estou preparando essa aula maravilhosa para vocês, tá? Para fechar essa parte de ondulatória. Uma parte extremamente importante, tá? Por que, professor, isso aqui é importante? Porque normalmente esse conteúdo, quando é cobrado no seu vestibular, ele vem junto com outra coisa, tá? Ele sempre vem junto com outra coisa, mesmo que seja dentro da própria ondulatória, mas dificilmente você vai ver uma questão que é só sobre velocidade de onda. Dificilmente. Ele sempre vai colocar questões misturadas. Beleza? Tranquilo? Vamos começar então? Vamos falar sobre difração. Vamos lá, tá lá na tela para vocês. Difração. Vamos ler um pouquinho? Vamos lá, vamos na verdade só identificar aqui as nossas coisas com o marca-texto. O que é a difração, gente? Fenômeno que as ondas contornam obstáculos ou passam por fendas. Gente, tá ligado quando você tá lá no seu quarto, jogando videogame, porta fechada, sua mãe tá na cozinha e ela grita assim: Fernando, tá na hora do almoço! Sabe? Quando ela faz isso? Você escuta, não escuta do seu quarto? Escuta. Mas olha só, ela estava na sala, ela estava na cozinha. Ela gritou teu nome: Jailson, almoço! Aí você, almoço, aí você vai desligar teu videogame e vai lá almoçar. É isso? Então o que acontece, amores? Sua mãe tá na sala e ela grita. O que acontece com o som? O som vai viajar, vai passar pela sala, vai passar por baixo das frestas da porta do seu quarto e vai chegar nos seus ouvidos. Ou seja, olha a quantidade de coisa que o som teve que contornar para chegar até os seus ouvidos. Isso acontece? Isso acontece. Ou seja, quando você está em ambientes diferentes, você consegue escutar o que uma pessoa fala lá do outro lado. Para quem mora em apartamento, isso é terrível, né? Para quem mora em apartamento, você consegue escutar seu vizinho fazendo um xixizinho de manhã, não consegue? Consegue. A panela de pressão fazendo um feijãozinho, você consegue escutar? Consegue escutar. Lá do outro lado, ou seja, o som ele tem essa capacidade de contornar objetos, tá? Diferente da luz, né? A luz não consegue fazer curva. De forma natural, a luz não consegue fazer curva. Se você pesquisar aí, abre uma outra aba no YouTube, pesquisa lá, luz fazendo curva. Você vai ver que tem alguns experimentos de pessoas incríveis e maravilhosas conseguindo fazer a luz, né, a luz contornar algum objeto. Mas isso não é de forma natural, você tem que colocar uma coisinha a mais. Tá? Inclusive, o primeiro princípio de propagação da luz é propagação retilínea, né? Sempre em linha reta. O som não, o som ele consegue fazer curvas, né? Contornar objetos. Beleza? Na tela, já falei demais, né? Vamos lá. Espalhando-se ao sair. Esse efeito é mais perceptível quando o tamanho do obstáculo ou da abertura é comparável ao comprimento de onda da onda envolvida. No caso do som, por exemplo, é por causa da difração que conseguimos ouvir alguém mesmo estando através de uma parede. Olha que imagem linda que eu trouxe pra vocês, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui ficou maravilhoso, pô. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Ixi, nem apareceu lá na tela. Deixa eu ver, deixa eu voltar. Volta aqui pra mim. Agora foi, olha lá. Que coisa linda, né? Difração do som. Olha lá, tem um menino falando com outro menino. Esse jovem número 1, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos dar nome aos boi? Esse aqui é o Jarbas. Lembra do Jarbas? Claro que você lembra do Jarbas. E esse aqui é quem? O Jarbas. E esse aqui é o Bob. O Jarbas tá falando com o Bob. Só que o Jarbas, meus amores, olha lá. O Jarbas, ele tá atrás de uma parede. E o Bob ainda tá de fone de ouvido. Então é possível que ele escute? É possível, tá? Por quê? Porque existe difração do som, que é a capacidade que o som tem de contornar objetos. Lindo, maravilhoso, incrível. Aqui, percebam que ele também passa por fendas, tá? Ou seja, se eu tiver aqui, eu vou desenhar, hein? Olha o desenho, professor Anderson. Olha que lindo meu desenho. Vou colocar aqui e aqui. E olha só, o som tá vindo, né? Beleza, o som bateu nessa parede. E adivinha o que vai acontecer, ó? Vai atravessar. E vai seguir o seu caminho, tá? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Então isso é difração, tá, meus queridos? Contorna objetos e ele também atravessa fendas. Esse negócio aqui da fenda, neste caso,
no caso, as frestas da porta, por exemplo, do seu quarto. Aqui no nosso estúdio tem que ter um tratamento muito bem feito, né? Pra a gente conseguir isolar o máximo desse som. Mas mesmo assim, quem tá do lado de fora lá do estúdio consegue escutar a nossa voz. Ou seja, aqui onde a gente tá gravando, todo mundo tá aprendendo tudo, gente. Tá aprendendo física, tá aprendendo matemática, arte, filosofia. Tá todo mundo saindo daqui, ó, crânio, igual você. Exatamente igual você, assistindo todas as aulas e aprendendo todos esses conteúdos maravilhosos. Beleza, meus amores? Tranquilo? Conta de fração, só teoria. Eu sei que você gosta dessa parte de teoria. Então, na tela mais uma vez. Rapidinho, volta aqui. Você está assistindo no nosso site? Você acessou? Cara, que site lindo, gente. Que site maravilhoso. Tudo separadinho, bonitinho. Aqui do lado, ou aqui, é um desses dois lados. Tem um slide, eu deixei o slide lá para você. Tá lá em PDF. Baixa e anota junto comigo. Anota comigo, tá? Imprime, não sei. Escreve aí no seu caderno. Eu só preciso que você baixe esse slide e faça junto comigo essas atividades. O que você acha? Uma boa ideia, não é? Vem comigo que aqui é garantia de aprovação. Vambora? Vambora. Então, próximo slide, falamos de difração. O próximo é polarização, meus amores. Polarização é um assunto pouco cobrado, mas quando vem, pega um pessoal de surpresa, tá? Pega de surpresa mesmo. Olha lá, vamos ler o que é? Vamos ver, vamos lá, vamos entender. Tá falando assim, ó, polarização é o fenômeno em que vibrações, deixa eu colocar aqui o meu marca-texto, vibrações de uma onda transversal, isso aqui é importantíssimo, como a luz, passa a ocorrer apenas em uma direção. Em condições normais, a luz vibra em vários planos. Lembra disso? Lembra? Claro que você lembra. Ao ser polarizada, essas vibrações se restringem a um único plano, meus amores, um único plano. Esse efeito é usado em óculos de sol para reduzir reflexos e melhorar a visibilidade. Então, meus queridos, o que é a polarização? Eu vou até colocar aqui para você, ó, de um jeito mais didático. É um filtro. E esse filtro só vai acontecer em ondas transversais. Você lembra o que é transversal e o que é longitudinal? Naquela aula, na primeira aula, né, sobre ondulatório, a gente falou um pouco sobre isso, né? Naqueles conceitos iniciais, conceitos básicos. O que é longitudinal, que é aquele efeito da mola, né, que vai assim. E o que é o transversal? Transversal é a onda numa corda, por exemplo, né? Você balança a corda, ela faz aquelas ondinhas. É a mais tradicional que a gente conhece. Então, polarização só vai acontecer nessa transversal. Por quê? Porque na transversal eu tenho direção de um lado e vibração de outro, né? Ela está indo para a direita, mas ela está vibrando ora para cima, ora para baixo, ora para cima, ora para baixo. Então, só vai acontecer com essas transversais, beleza? Então, primeiro ponto, polarização é um filtro. O que é o filtro? Você escolhe o que vai passar para o outro lado, tá? E só vai acontecer com ondas transversais. Apenas, professor? Apenas. Olha a imagem, que coisa linda. Olha lá, na tela para vocês enxergarem melhor. Olha lá, amores. A luz, ela tá vindo nas duas direções, tá vendo? Que eu tenho aqui uma vermelhinha e uma azulzinha? Sim, professor, tô vendo. Coloquei meu polarizador. O que meu polarizador fez, amores? Ele só quis que passasse para o outro lado a vermelha. Deu para identificar? Conseguiu enxergar? Que do lado de cá só tem a vermelha. O que aconteceu com a azul, professor? A azul ficou lá, ficou parada no nosso polarizador. Sabe que esse aqui é aplicado? Como que isso aqui é aplicado? Você gosta de ir ao cinema? Você gosta de assistir filme? Claro que você gosta. Não tem quem fale, né? Ah, eu não gosto de cinema. Tá vivendo errado, guerreiro. Você tá vivendo errado porque cinema é sensacional, é maravilhoso. Então, você lembra daqueles óculos antigão 3D? Que era um vermelho e um azul? Você lembra? É exatamente isso. Aquilo ali era um polarizador, tanto que, se você tivesse a oportunidade hoje de pegar esses dois óculos, é difícil de achar, mas às vezes na internet você acha. Você pega dois e vira coloca uma lente vermelha na frente de uma lente azul. Você não vai enxergar nada. Não vai enxergar nada. Por quê, professor? Porque eu tenho um polarizador no eixo Y e um polarizador no eixo X. Ou seja, se você coloca posicionado um na frente do outro, não vai passar nada. Não vai passar nada. Você vai impedir que passe tanto do eixo X quanto do Y. E é isso que é um polarizador. Então, de novo, polarizador é um filtro. Você escolhe o que passa para o outro lado. Se eu quero que passe só o eixo X, você coloca um polarizador, né, no eixo Y, para nada do Y para passar para o outro lado. Quando eu falo de X e Y, gente, estou falando do plano cartesiano, tá? X é esse cara e Y é esse cara aqui, né? Vertical e horizontal. Muito bem, vertical e horizontal. X e Y. Você está assistindo as aulas de matemática, não tá? Aulas sensacionais aí do meu
querido amigo professor Rabelo, né? Cara, que aulas sensacionais. Assiste lá que você vai gostar demais. Tudo bem? Então, o que é um polarizador? Então, polarização de ondas é só isso. Escolhe o que passa lá pro outro lado, tá? Na tela, para você anotar as suas informações, caso você precise anotar. Acho que precisa, né? Tá lá. Então, como é que isso aqui funciona, queridos? De novo, óculos 3D, cinema, todos os óculos 3D que a gente tem até hoje, aquele óculos é um polarizador, tá? Você escolhe o que passa e aí juntando, né, essas duas ondas que passam para você, você enxerga aqueles objetos daquela forma lá, um pouco parecendo que tá na sua frente, né? É isso, polarização é isso. Lindo, né, gente? Lindo, lindo. E polarização só acontece em ondas o que, gente? Transversais. Beleza? Tranquilo? Respira. Bebe uma aguinha. Hoje tá fácil, né? Hoje não tem nem como falar, né? Ah, professor, não tô entendendo. Hoje é só teoria. Se você não estiver entendendo, deixa aí no comentário ou então me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te respondo na hora, meu querido. Na hora. Vamos pra próxima? Vamos? Gente, ressonância é legal demais, velho. Legal demais. Olha só, vamos lá na tela, vamos tentar ler o que tá escrito. Marca texto, tá falando. Ressonância é o fenômeno que ocorre quando um objeto ou sistema é submetido ao quê? A uma frequência igual à sua frequência natural de vibração, resultando em oscilações de grande amplitude. Ou seja, eu gosto de falar assim, a ressonância é uma frequência que você gosta de escutar, que o objeto gosta, sabe? Não sei se você sempre tem uma música, um negocinho que você gosta bastante, que te faz ele vibrar melhor. É isso que é ressonância, tá? Dentro das aulas, da primeira aula que a gente falou sobre velocidade de propagação de onda, você lembra da fórmula? Velocidade é o comprimento vezes a frequência, não é isso? Professor, é isso. Então, a gente quando achava a frequência ali em hertz, por exemplo, sei lá, 300 hertz. O que é esse 300 hertz? Se esse 300 hertz for a frequência natural de vibração de alguma coisa, então quer dizer que ela gosta muito dessa frequência. Beleza? Vamos continuar lendo? Tá falando assim, ó. Resultando em oscilações de grande amplitude. Você lembra o que é amplitude? Lembra, né? Dentro do nosso... da nossa... Bota aqui. Dentro do nosso gráfico, é a parte do meio para cima ou do meio para baixo. Beleza? Tranquilo até aqui? De boa? Então vamos lá. Um exemplo clássico é quando um cantor atinge a nota certa e faz um copo vibrar, ou até quebrar com o som. Já viu? Aquele pessoal que pega uma taçazinha aqui na frente e fica gritando. Aí a taça, né, o copo começa a vibrar, começa a mexer, isso é maravilhoso, né? Até que ele estoura. Isso é o fenômeno de ressonância. Então, amores, o que significa? Se você chegar na parede da tua casa e começar a gritar, de um jeito que a parede goste de ouvir, ou seja, atinge a frequência fundamental da parede, você vai derrubar a parede. Vai derrubar. Vai demorar? Vai demorar uns 3 anos aí você gritando, sem parar. Mas ela vai cair. Você não acredita, não? Olha o que aconteceu aqui, gente. Olha que lindo. Vou colocar até grande aqui pra vocês, enquanto vocês assistem eu converso com vocês. Vocês acreditam que isso é verdade? Isso aqui aconteceu? Sim, isso aconteceu. O nome dessa tragédia, né, podemos dizer, isso aqui chama Ponte de Tacoma. Se você dar uma pesquisada aí, acho que isso aconteceu na década de 40. Tacoma é uma cidade, né, dos Estados Unidos. E olha só o que aconteceu, gente. Caramba, professor, que loucura. O que aconteceu aqui, amores? Volta aqui pra mim. Já deu pra assistir, né? Olha lá. O que aconteceu? Essa ponte foi construída com materiais da época, né? Materiais da engenharia da época. E nesse dia estava ventando muito forte. Ventos aí com bastante intensidade. E aí, por acaso, olha que interessante. O vento atingiu a frequência fundamental da ponte. Atingiu. E o que aconteceu? Com esse... às vezes quando tá ventando, você tá em casa, você consegue escutar tipo um assovio, né? Um assovio do vento batendo na janela, na porta, enfim. Então, foi tão forte esse vento, foi tão sinistro, que atingiu a frequência de vibração natural da ponte e ela começou a entrar em ressonância. Caramba, exatamente. Então foi tão intenso, durou tanto tempo esse vento, essa ventania,
que a ponte caiu. Literalmente a ponte foi, lá, despencou, caiu completamente. Então isso daí foi um alerta, né, para a engenharia, e a partir disso os materiais ficaram muito mais refinados, tá, para tentar evitar essa ressonância. Mas, olha lá, então quer dizer que se você gritar na parede da sua casa durante um tempo e for a frequência fundamental, vai derrubar, vai derrubar. Olha lá, a parede vai entrar em ressonância, vai começar a vibrar. É loucura, né? Parece até que esse vídeo é editado, mas não é não. Dá uma pesquisada aí, ponte de Tacoma, pra você ver o que aconteceu. Loucura, né? Exatamente. É isso que aconteceu então na nossa ponte de Tacoma. Caiu, simplesmente caiu. E esse é o nosso fenômeno de ressonância. Tudo bem? Fácil, médio, difícil? O que você achou? Fala aí pra mim. Eu acho isso aqui sensacional, velho. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E vamos pra nossa última parte, antes dos exercícios. Hoje tem 5, tá? Só teórico, vamos ler, vamos interpretar, vamos falar tudo direitinho sobre esses fenômenos. Beleza? Na tela então, pra se você quiser anotar alguma coisa, assistir mais um pouquinho aí do nosso vídeo, né? Nosso vídeo da ponte de Tacoma. Infelizmente foi a ponte que caiu. Pensou numa piadinha, não pensou? Pensou. Sei que você pensou. Tá maldoso, hein? Vamos lá na nossa última interferência, meus amores. Interferência. Vamos lá direto, tá? Não precisa nem olhar pra mim agora não. Vamos lá, vamos ler. Interferência, isso aqui vai ser bem importante, queridos. Interferência é o fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram no mesmo ponto do espaço, superpondo-se. Olha que palavra bonita, gente. Superpondo-se. Ou seja, uma onda tá vindo, vai encontrar com outra que também tá vindo e elas vão interagir. Aí vai rolar um negócio. Vai rolar um negócio. Se estiverem na mesma fase, aí elas vão se juntar e vão ficar maior. Agora, se for oposição de fase, aí vai dar fight, vai dar briga, aí eles vão se anular. Se anulam. Loucura, né? Loucura. Então, olha lá. Essa superposição pode reforçar, né, se caso for interferência construtiva, ou anular se for interferência destrutiva, a intensidade da onda resultante, dependendo da fase relativa entre as cordas envolvidas. É o que eu acabei de falar. Se estiverem na mesma fase, ou seja, as duas apontadas para o mesmo lugar, aí elas vão aumentar de tamanho. Agora, se estiverem em oposição de fase, aí vai brigar, vão se anular e essa onda vai ficar menor. Beleza? Entendeu? Não entendeu? Adivinha o que eu trouxe pra você então? Toma, olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nossa, professor, lindo demais. Então, olha só. Deixa eu até colocar aqui a caneta. Olha só que linda essa primeira aqui, ó. O que aconteceu aqui, gente? E o que aconteceu aqui? E aqui? E aqui? Olha só essas 4 ondas acontecendo. Vamos dar atenção aqui a segunda e terceira. Segunda e terceira primeiro. Na segunda, gente, o que está acontecendo? Olha lá. Elas estão em oposição de fase? Não, professor, elas estão na mesma fase. Quando elas chegam bem aqui, ó, vou até circular aqui, ó. Quando elas chegam nesse ponto, olha lá o que acontece. Fica maior. Não fica maior? Fica maior. Por que fica maior, professor? Porque as duas estão na mesma fase. As duas estão para cima. Se fossem as duas para baixo, professor, também ia dar a mesma coisa, tá? Se fossem as duas para baixo, as duas iam crescer do mesmo jeito. Beleza? Tranquilo? De boa. Tranquilo. Vocês perceberam então que a terceira e a primeira elas são bem parecidas? Qual que é a diferença da terceira para a primeira? A diferença da terceira para a primeira é a amplitude. Olha lá a primeira. O primeiro exemplo, a onda que está vindo para baixo, do lado direito está vindo para baixo, ela é um pouco menor do que a outra que está para cima. Tá vendo? Rola a interferência destrutiva, porém elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Ué, professor, é fácil, hein? Se fosse a de cima fosse 5, por exemplo, tamanho 5, e a de baixo fosse tamanho 3, quanto é que ia dar isso aqui? Ah, professor, 5 menos 3 é 2. Ia dar 2. Esse 2 ficaria na onda de cima. Por que na onda de cima? Porque a de cima é maior. Aqui é só subtração, aqui é só teoria mesmo. Beleza? E já nessa daqui, ó, na terceira. Na terceira, vocês observaram, as ondas têm o mesmo tamanho. Olha lá. Quando chegam, antes delas continuarem o caminho, elas ficam totalmente anuladas, tá? Fica 0. Por exemplo, se uma fosse 6 e a outra também fosse 6, quando elas se encontrassem, 6 menos 6 dá 0. Anula-se totalmente. Então eu preciso que você lembre dessas duas coisas, tá? Dessas duas situações. Se as amplitudes... O que é amplitude, professor? Se os tamanhos, melhor dizendo, se os tamanhos forem diferentes, vai rolar subtração. Quem é que vai ganhar? O maior, tá? Mesmo assim ainda rola subtração. Se os números forem iguais,
anula. Só naquele ponto, tá? Só onde eu circulei de vermelho aqui, ó. Só onde eu circulei de vermelho que vai acontecer esse zero, tá? Essa anulação das duas ondas. Perfeito? Tranquilo? Então isso é a nossa interferência construtiva e destrutiva. De novo, a construtiva aumenta. Como é que aumenta, professor? Uma tá vindo 3 e a outra tá vindo 3. Quando junto acontece o quê? 6. Fica 6. Depois, gente, elas passam como se nada tivesse acontecido, tá? Depois que elas interagem, continua o seu caminho, nada aconteceu. Beleza? Elas não acontecem elas se encontrarem e parar não, tá? Continua o caminho. Inclusive, gente, isso aqui é tão usado na íntegra que, vamos dizer aí, o pessoal que gosta de carro de som, né, por exemplo, quando você vai colocar som no carro, aqueles sons automotivos, né, o cara até tira os bancos lá para colocar, na hora de você instalar o som, os alto-falantes, normalmente, aqueles de agudo, né, normalmente eles ficam posicionados lado a lado. Por quê? Se você colocar um aqui e um pouquinho na frente, na hora deles tocarem a música, pode rolar uma interferência destrutiva. E aí o som vai ficar mais baixo do que você gostaria. Então é por isso que normalmente o pessoal fala, esse carro tem uma acústica melhor, carros hatch, né, carro que não tem porta-mala grande, né, porta-malas mais curtinhos. Normalmente esse tipo de carro, eles têm uma acústica melhor para colocar som automotivo do que aqueles carros sedãs, né? Carro sedã, que normalmente o cara coloca som lá até na tampa do porta-mala, né? Esses carros não têm uma acústica tão boa porque eles não foram projetados para isso, né? Então, quando o caso, né? Se você um dia gostar disso, eu não gosto muito não, mas se você gostar de colocar esses sons no carros, saiba que no lugar onde você vai levar o seu carro para colocar o som, tem que ser um lugar que o cara entenda, tá? Se ele colocar esses alto-falantes um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, vai dar ruim. Seu som não vai ter a potência que você gostaria que ele tivesse. Beleza? Recado dado. Tem mais uma imagem aqui. Eu vou apagar essa 4 aqui, gente. Essa última aqui. Isso aqui é só uma onda que a gente até apresentei isso aqui para vocês na primeira aula, né? Só mostrando para vocês a diferença de uma onda longitudinal. Essa onda aqui da mola é uma onda longitudinal. E essa onda aqui em azul, essa daqui, é uma onda transversal. Que é a onda que a gente acabou de falar do polarização, não é? Só pode ser em onda transversal. Não pode ser em onda longitudinal. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Borracha. Eu vou até colocar grande aqui para você anotar o que você tem que anotar. Dá uma pausa aí, que eu vou apagar esses exemplos que a gente fez aqui, tá bom? Porque tem mais uma imagem que eu preciso na hora da gente resolver os nossos exercícios. Meus amores, aqui é tudo pensado, viu? Que é tudo planejado. Planejado para quê, professor? Para sua aprovação, meu querido, para sua aprovação. Aqui o foco é fazer você entender, e não só entender, mas assim como eu, você ser apaixonado por essa disciplina. Sério, já falei aqui em alguns vídeos, tá? A gente acorda 5h39 da manhã, resolve o exercício, vai pra academia, malha, corre 2 km, volta e você tá preparado para começar o seu dia. Não é isso? Não é isso? Vem aqui, vem comigo, hein? Me acompanha. Olha lá, meus queridos. Essa outra imagem aqui, eu preciso que a gente entenda o seguinte. Aqui, eu vou até desenhar para vocês. Ó. Aqui é como se eu tivesse essa onda presa numa haste móvel. Você prendeu numa argola e colocou numa haste, por exemplo. A onda, quando ela vem, ela tem esse livre movimento. A primeira, olha só, ela tem esse livre movimento, ela sobe e desce e volta do mesmo jeitinho que ela veio, tá vendo? A primeira imagem, essa primeira aqui, ó, nessa primeira, ela vai e volta do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que ela veio. E se a minha haste aqui for presa no segundo tipo de onda? No segundo tipo de onda, eu tenho uma haste fixa. Então, gente, quando a haste é fixa, o que vai acontecer? Ela vai mudar a sua fase. Ou seja, ela vai voltar com oposição. Se ela estava vindo para cima, se ela bate numa haste fixa, ela vai voltar como? Volta para baixo. Ou seja, ela troca a sua fase. Tudo bem? Muito difícil? Tranquilo? Quer que fala de novo? Mais uma vez? Então, grande aqui na tela para você enxergar melhor. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho uma haste móvel, ou seja, a onda ela consegue ir e voltar. Tá vendo? Que ela sobe e desce e continua o movimento do mesmo jeito. Se ela estava para cima, ela volta para cima.
No meu segundo caso, eu tenho uma haste fixa. Ou seja, ela vai bater, olha lá, bateu e volta em oposição de fase. Perfeito? Eu preciso que isso esteja bem claro na sua cabeça, volta aqui para mim, bem claro na sua cabeça, porque como faremos apenas questões teóricas hoje, isso aqui vai mudar tudo, tá? A gente tá sabido, né? Principalmente das aulas dos meus amigos aqui de humanas, né? De códigos e linguagens. Se você não prestar atenção aqui numa vírgula que acontece na questão, você já perde ela, tá? Matemática não, matemática e física, os números não mentem, né? Você vai fazer o cálculo, achou a resposta, acabou. Aqui não, aqui a gente tem que ter essa interpretação bem afiada. Mas você tá assistindo as aulas, não tá? Claro que você tá, meu irmão, claro que você tá. Então, vamos lá, vamos tentar? Vamos tentar? Mais uma vez, dá pausa aí nas anotações. Dá pausa e vamos lá, vamos preparar para a atividade? Hoje só exercício teórico, mas é óbvio que o nível tá aqui, ó. Nível vestibular, meu querido, nível vestibular. Vamos lá, questão de número 1. O nosso cotidiano é repleto de fenômenos físicos. Isso aqui, meus amores, é incontestável, tá? Tudo é química e tudo é física, tá? Se mexe, se tá ali, é física, tá? Física tá envolvida, beleza? Então, uma vez, eu tava andando de ônibus, e aí, num dia chuvoso, eu vi o limpador, sabe, do ônibus. O limpador do ônibus é um pouco diferente. A haste é presa lá em cima e ele faz esse movimento para limpar o vidro. E olhando aquilo, eu consegui criar uma questão de movimento circular. Acredita? Movimento de pêndulo. Esquisito, né? Mas é isso, maravilhoso. Vamos lá, voltar para a questão? Que nos auxilia nas mais diversas atividades. Dentre eles, destacam-se as ondas, que surgem quando um sistema é deslocado da sua posição de equilíbrio e a perturbação se propaga de uma região para outra do sistema, transportando apenas energia. A gente falou sobre isso, né? Quando uma onda que se propaga muda de meio ou encontra um obstáculo, ela interage com o meio, o que gera alguns comportamentos específicos chamados fenômenos ondulatórios. Tema das nossas duas aulas, né? Os fenômenos ondulatórios estão presentes nas ondulações em um lago, nos sons musicais que você pode ouvir, na transmissão de jogos de futebol e até nas mensagens enviadas via redes sociais. Já tá me seguindo lá no Instagram? Vamos lá, hein? O fenômeno ondulatório melhor representado no esquema da figura acima é no caso ficou na figura abaixo, né? O que está acontecendo aqui, amores? Eu tenho uma antena transmissora, essa antena emitiu uma onda, certo? Só que aí ela bateu no obstáculo. Beleza. Mas mesmo batendo nesse obstáculo, olha o que aconteceu. A antena receptora ainda conseguiu receptar, né? Ainda conseguiu receber esse sinal. Fácil, hein? Vamos lá, o que acontece? Qual que é os fenômenos que a gente estudou hoje que fala sobre isso? Que falou sobre isso, hein? Qual que é? Qual é aquele que contorna objetos, contorna obstáculos? Difração. Muito bem, difração. Você lembra o que é reflexão? Tu lembra reflexão? Reflexão Cadê? Vamos lá, Maurício. Reflexão tá errado, né? Porque reflexão é ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Não tem nada a ver com isso daqui. Dispersão também não, a gente nem falou. Na próxima aula a gente pode até falar um pouco melhor sobre isso. Refração não é, que é mudança de meio, né? Tá daqui e vem pra cá. Não tem nada a ver com esse cara aqui. Difração e polarização é o filtro, né? Então sobrou pra gente apenas, amores, apenas a difração, né? Difração do som. Incrível, né? Difração de ondas no geral. Olha lá, fácil demais essa, né? Tá doido, professor, fácil demais. Coloca aí no comentário o que é dispersão. Dever de casa pra você. Escreve aí pra mim, o que é dispersão do som. Podemos? Então na tela pra você anotar, escreve aí e vamos pra questão de número 2. Aqui você já matou de cara, né? Só de olhar essa imagem eu tenho certeza que você já entendeu o que é essa questão. É possível quebrar uma taça de vidro com um grito, como muitos já observaram ou escutaram a respeito. Tá aí a imagem de uma taça, né, se despedaçando. Contudo, diferente do que se pensa, não é a energia colocada no grito. Ou seja, o pessoal pensa que é isso, né? Quanto mais alto gritar, melhor vai ser para estourar a taça. Não tá relacionado com isso não, tá? Você já sabe, né, o que é. Então, beleza, continuando. Que irá determinar se a taça será quebrar. O que importa mesmo é a altura da onda sonora emitida. Tal fenômeno ondulatório é conhecido como
Como o quê? Difração? Não. Interferência? Não. O que é difração mesmo? O que é difração? O que é? É capacidade de contornar objetos. Não. Interferência? Não. Construtivo e destrutivo não está relacionado com isso. Polarização? Não. O que é polarização mesmo, queridos? Polarização é filtro. Filtro não tem nada a ver com isso aqui. O que é refração? Não. Refração é mudança de meio. Lembra? Mais refringente, menos refringente. Lei de Snell. Tudo bem. Sobrou pra gente o quê? Ressonância. Ponte de Tacoma, né? Acabamos de ver esse negócio aí, tá? Então, também errado. Então, estamos apenas com a nossa ressonância. Questão de número 2. No bolso, meus amores. No bolso, no bolso, no bolso. Vamos lá para a questão de número 3. Olha lá, de quem que é essa questão? Adivinha? Questãozinha do Enem, meus amores. Enem. Dá uma pausa aí, lê a questão. E vamos lá. Já conseguiu responder? Ainda não? Então vamos ler. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseado na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que se compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na horizontal. Eixo X e eixo quê? Y, né? Ah, muito bem. Falamos sobre isso. Cadê? Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno aleatório de... E aí? O que é isso daí, amores? O que é? É difração? Não, não é difração. Difração é o quê? Contornar objetos, né? A capacidade que o som tem de contornar objetos. E dispersão? Você já pesquisou aí pra mim o que é dispersão? Coloca aí pra mim. Coloca aí no comentário. Vou olhar, hein? É a reflexão? Não é reflexão. O que é a reflexão, gente? Raio de incidência, raio de reflexão. Já tá cansado disso, né? Muito bem. Refração? É a refração? Não é refração. Refração é o quê? Mudança de meio. Muito bem. Sobrou pra gente o quê? Polarização. Tu lembra o que é polarização que a gente falou agorinha? Polarização é filtro, não é? Filtro, você escolhe o que passa para o outro lado. Ou seja, se você quer apenas a direção vertical ou apenas a horizontal. Nossa, professor, ainda bem que a gente falou sobre cinema, né? Já era pensando nessa questão aqui. Ou seja, caso cair de novo, você vai matar essa questão só de lembrar do Tainan falando sobre o cinema. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, hein? Tá lá na tela para você anotar aí o gabarito. Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Opa! Ixi, outra questão do Enem. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Então vamos ler? Vamos ler. Alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativos. Seu fone de ouvido tem isso? Acho que tem, hein? Acho que ele tem. Constituído de um circuito eletrônico que gera sinal sonoro semelhante ao sinal externo, né, o ruído, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Gente, e aí? É a minha difração? De novo, o que é difração? Contornar objetos. Não. Reflexão e refração, já estamos sabidos que não, já cansamos de falar o que é isso. É interferência? É interferência. A gente acabou de falar, né, da interferência. Mudança de fase, uma vem para cima, outra vem para baixo. Então, o que é esse cancelamento de ruídos, cancelador de ruídos? É assim, né? A onda, ele sabe que a onda que vai vir é a onda que está para cima. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar uma onda para baixo para que esse sinal se cancele. Muito bem. Gente, não é efeito Doppler. E efeito Doppler vai ter uma aula específica sobre isso. É sensacional. Efeito Doppler é extremamente utilizado no cotidiano do geral. Beleza? Questão de número 4 tá lá na tela. Questãozinha de interferência linda, maravilhosa, cheirosa. Anotado? Anotado. Vamos para a última de hoje? Hoje foi fácil, não foi, gente? Fala a verdade, fala pra mim. Hoje foi muito de boa, pô. Só questãozinha teórica, só coisa ali que a gente gosta de fazer, não é? Não é? Então vamos embora. Outra de concurso, hein? Em um laboratório de ondas, uma das extremidades da corda homogênea é fixada. Isso aqui matou a questão já, hein? Na parede. E são gerados 2 pulsos na corda, como mostra a figura abaixo. Então a gente tem esse aqui, o nosso primeiro pulso, né? O segundo pulso. Primeiro pulso, segundo pulso. Ambos estão
orientados para cima. A superposição entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo incidente gera... Vamos lá, amores. Olha aqui para mim. O que vai acontecer com esse primeiro pulso quando ele bater lá no anteparo? Quando ele bater na parte fixa ali, na parte fixada da parede? Ele vai voltar. Como é que ele vai voltar? Ele vai voltar para baixo, meus queridos. Ele vai voltar para baixo. Então, quando ele bate aqui, ele volta para baixo. E ele vai encontrar a segunda onda, não vai? Então ele bateu, voltou. Quando ele estiver voltando, ele vai encontrar a segunda onda, eles vão interagir. Quando eles interagirem, o que vai acontecer? Que tipo de interferência vai acontecer? Interferência o quê? Destrutiva. Por que destrutiva? Porque eu tenho uma para cima e uma para baixo. Só isso, professor? Você acredita que é só isso? Só isso. Nada além disso, amores. Nada disso. Então vamos olhar as opções? Interferência construtiva? Não. Por que não vai ser construtiva? Porque eu tenho oposição de fase. Refração, polarização, difração, não. Nada disso. O que vai sobrar pra gente? Nossa interferência destrutiva. Por que destrutiva, professor? Oposição de fase. E esse, matemática e física não é visual. Mas aqui visualmente eles são iguais, né? São de mesmo tamanho. Mesmo que sejam de tamanho diferente, vai rolar destrutivo de qualquer jeito. Eu não sei se ele vai zerar. Certo? Mas não precisa saber. Tá lá. Letra D de doido. E aí? O que você achou? Fala pra mim. Dá pausa aí, anota o gabarito se você precisar. Faça as suas anotações. E deixa pra mim no comentário, meus queridos. O que você achou? Fala pra mim. Que aula legal, né? Que aula diferente, divertida. Vimos muita coisa, aprendemos sobre ponte de Tacoma, sobre por que sua mãe te chama lá do outro cômodo e você escuta, né? Aprendemos, falando um pouquinho de cinema também hoje, né? Que aula completa, que aula sensacional, amores. Mais uma vez, muito obrigado. Sou o Tainan da Física, essa matéria maravilhosa. Espero te encontrar nas próximas aulas. Você está estudando? Eu espero, eu tô de olho, viu? Eu espero que você esteja estudando. Eu espero, sinceramente, te encontrar nas próximas aulas. Meus queridos, muito obrigado. Beijos e abraços. E até a próxima. Tchau!